10h10. Vamos seguindo com o programa Alegria do Rádio. Você participando com a gente pelo 998680088. E agora tem a nossa enquete, Letícia. Exatamente, Dário. Ó, pega a visão, hein, gente. Durante uma pregação, o pastor fez uma afirmação polêmica. Ele disse que a igreja evangélica brasileira parece ter parado de evangelizar. Segundo ele, no passado, os crentes tinham um compromisso mais ativo com o evangelismo, realizando cultos ao ar livre e distribuindo folhetos de porta em porta. Hoje, no entanto, isso está cada vez mais raro. Vamos ouvir o que o pastor falou. A igreja evangélica brasileira parece que parou de evangelizar. Já perceberam? Que no passado os crentes evangelizavam muito mais. No passado nós tínhamos cultos em praça pública, distribuição de folhetos. Os crentes se empenhavam mais em pregar o evangelho. E hoje parece que a geração atual está bastante acomodada. Devemos despertar deste sono. Devemos pregar o evangelho. Ó, Dário, para muitos, o desaparecimento de práticas como o evangelismo de rua e a distribuição de folhetos é apenas uma adaptação à realidade moderna. O mundo mudou, os meios de comunicação se transformaram e hoje a evangelização acontece por outras vias, como redes sociais, programas na internet e grandes eventos. Para esses, a igreja moderna não abandonou o evangelismo, mas apenas reinventou a maneira como evangeliza. Por outro lado, há quem veja o desaparecimento dessas práticas como um sinal preocupante de acomodação. A ausência dos antigos métodos não foi substituída por nenhum outro. Em vez disso, muitos crentes passaram a se concentrar apenas em atividades internas, priorizando eventos para si mesmos e deixando de lado o chamado essencial de levar o evangelho a quem ainda não crê. E na enquete de hoje nós queremos saber o que, Dário? Você acredita que a igreja moderna está evangelizando menos que antigamente? Será que deveríamos retornar às antigas práticas de evangelismo, como ir às ruas e distribuir folhetos, ou fazer isso está ultrapassado demais? O abandono dessas práticas é um sinal de que a igreja está evangelizando de outras formas mais atuais, ou é um sinal de acomodação? Bom dia ao professor Miquel Nechaif. Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Mais uma enquete, não é? Principalmente aí pensada para pessoas que quando olham o estado atual da igreja começam a se questionar: cadê aquelas práticas? Não é? Eu sei que não parece, mas eu sou jovem, tá? Eu sei que não parece, mas eu sou jovem. Mas eu ainda fiz parte daquela geração, não é? Criança, que quando acabava a escola bíblica dominical, todo crente sabia que depois do EBD era folheto na mão, ir pra rua, podia estar sol, não é? Mas é bater de porta em porta, entregar folheto. E isso é uma prática cada vez mais escassa, não sei vocês, mas eu não vejo mais isso acontecendo, pelo menos com a frequência que acontecia. Isso está se tornando cada vez mais incomum acontecer. E aí vem a fala desse pastor, não é? Perceber essa falta de engajamento no evangelismo, e eu quero saber dos nossos ouvintes se eles concordam que a igreja moderna está evangelizando menos do que antigamente. Se eles sentem falta dessas práticas, se a igreja moderna está muito preocupada com o evento, com o congresso, com festividade, e está se esquecendo de ir para a rua, entregar folheto, esse evangelismo mais pessoal, porque festividade sempre teve. É verdade. Congresso sempre teve. É. Mas será que a gente não está deixando de sair, de ir para a rua? Ou será que a gente só está adotando meios mais modernos de evangelizar? Vamos evangelizar só na internet que tá bom? Ou a gente precisa ir pra rua como antigamente? Os inteligentes do nosso Bom Dia 88, da nossa enquete, darão opiniões sensatas com certeza, né, Letícia? Isso aí, você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680088. Antes da música, Dário, eu quero mandar um abraço pra Bibita. A Bibita é filha da Tissa Lima e ela falou que queria conhecer a gente hoje. É mesmo? E a Tissa colocou no YouTube, ao invés de ligar o rádio, colocou no YouTube. Certo, aí certo. A primeira coisa que a Bibita falou foi: mãe,
Por que o pastor Dário é careca? Responde, pastor Dário. Por quê? Aí, Bibita, olha, ele vai responder. O cabelo do vovô caiu, entendendo? E pouco a pouco ele ficou penteando, aí depois foi caindo. Aí resultou nisso, tá? Tá bom? Aí tá Será bom, que eu Bibita. convenci? O cara não entendeu nada, coitado. Falando sobre evangelismo. Perguntamos, você acredita que a igreja moderna está evangelizando menos que antigamente? Será que deveríamos retornar às antigas práticas de evangelismo, como ir às ruas e distribuir folhetos? Ou fazer isso está ultrapassado demais? O abandono dessas práticas é um sinal de que a igreja está evangelizando de outras formas mais atuais, ou é um sinal de acomodação? 998680088, começando hoje com palavra pastoral, pastor Jovelino do Retiro. Vamos ouvir. Começando aqui, ó, a enquete de hoje. A paz do Senhor, pastor Dário. Amém, querido. Missionária Letícia. Seu Todos os ouvintes da 88. Sobre a enquete, a minha opinião é o seguinte: a igreja hoje, nós realmente estamos vivendo um momento de acomodação. Na minha opinião, nós estamos muito preocupados em eventos, muito preocupados em congresso, festividade, e nós estamos deixando de lado aquela evangelização que fazíamos há alguns tempos atrás, culto aos ar livre, culto de evangelismo e por diante. Realmente, na minha opinião, a igreja está acomodada. Despertemos, porque já é dia. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, e são poucos os ceifeiros. A paz do Senhor. Começamos bem, hein? Aí é verdade. Exatamente, ainda fechou a posição dele com um texto relevante, Sim, não é? Sim. A respeito do quanto que evangelismo é trabalho. A gente quer evangelizar, mas não quer trabalhar. Falei. Chegou igual o Júlio César na chicotada. ó. Chicotada, Mas hein, o pessoal quer falar que tá evangelizando de maneira confortável, não é? Sim. Quando na verdade Jesus associa evangelismo a trabalho, mas quando fala de trabalho ninguém quer evangelizar, mas tudo bem. Sabe numa coisa também que está acontecendo? Ô, professor, sabe uma coisa que está acontecendo também? As pessoas hoje querem ser vistas. E, ó, Tá entendendo? Elas não querem ir Olha lá aí, pra uma igrejinha do bairro. é o evangelismo Não que querem. autopromove. Positivo, Né? tem que ser vistos. Ah, lá naquela igrejinha pequena lá, tem pouca gente naquela comunidade. Ah, eu quero ir em outro lugar, com grandes estruturas, etc. Tirar e tal. foto, postar depois, Pois né? é, E isso afeta evangelismo, missões. Bastante. O pessoal quer ir pras nações pra tirar foto, mas tudo bem. Gente, os dois chegaram atacados. Vamos seguindo, Alguém vamos embora. segura o professor e o Dário Ferreira, que o negócio tá feio hoje. Ó, vamos lá pra Visconde de Mauá, porque a Joelma tá chegando, hein? Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dário. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é a Joelma de Visconde de Mauá. E eu estou aqui ligadinha, participando, ouvindo vocês e participando da enquete também. Amém. Quero participar e dizer que eu vejo sim. Acredito que, como antigamente, as evangelizações, hoje em dia já não é mais, né? Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu frequentava uma igreja, né? Uma denominação, e a gente saía, terminava o culto, a gente saía para evangelizar, e ficava aí desde meio-dia e meia até umas 2 horas evangelizando, e era muito bom, era abençoado, a gente orava pela pessoa, mas hoje em dia não vemos muito isso. Justamente por quê? Por conta da mídias, né? Das redes sociais. Então, como dizem, ela vai mais longe do que a gente pode ir, mas penso que isso não deveria parar. Deveríamos sim trazer de volta o sair, né, nas casas e levar a palavra. A gente faz isso, não batemos nas casas, mas a gente se reúne e a gente fica, a nossa igreja agora adotou novamente o estar
numa praça, ou como a gente mora aqui, né? Eu moro aqui no Mauá, a gente fica assim no campo, próximo ali ao movimento, e cantamos, ali a gente louva, ali a gente conversa com as pessoas, oramos e levamos a palavra. Creio que tem certas coisas que a gente fazia antigamente que a gente tem que ser resgatado. E eu saí do comodismo, principalmente. É muito cômodo mandar uma mensagem pra pessoa e eu ficar dentro da minha casa. Mas como que aquela outra pessoa está? Ela precisa de um abraço, de uma palavra, olho no olho. E isso tem que ser acabado. Eu creio que tem que trazer de volta. Muito abraço. bem, muito bem. Boa palavra dela, né, Muito professora? boa. E, gente, olha só, quando a gente fala de evangelismo, existe um aspecto que está sendo perdido, que é a necessidade de sermos testemunhas. A gente não é só mensageiro. O chamado de Jesus ao cumprimento do ID não é um chamado para que sejamos apenas mensageiros, ou seja, detentores de uma mensagem. Porque se fôssemos só mensageiros, tudo bem, só evangelizar na internet, fazendo videozinho e tal. Nós somos chamados a ser testemunhas. E ser testemunha é muito mais profundo. Porque ser testemunha envolve exposição, envolve muitas vezes sentir o peso de carregar uma mensagem. Porque uma coisa é eu mandar uma mensagem, como a irmã disse, e outra coisa é eu me expor a uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço. Falar, anunciar a mensagem, porque faz parte, e estar aberto a receber o peso disso. Porque quem já se envolveu com evangelismo pessoal, que é o nome técnico, né? Evangelismo pessoal, que é esse evangelismo corpo a corpo, sabe que muitas vezes você vai sentir o peso de ser uma testemunha. Claro. Que é ouvir com uma certeza. resposta atravessada. Sim. Que é, por vezes, receber confronto. Uma vez eu quase apanhei adolescente. Não é? Eu tinha... E isso é uma coisa que a gente precisa orar para Deus ressuscitar na gente, né? Os tempos áureos do meu envolvimento com o evangelismo foi na adolescência, principalmente no ensino médio, e eu tinha essa prática de comprar aquele tablete de folhetos, colocar na mochila. Uma vez eu fui descer do ônibus e aquela coisa, né? Se eu não evangelizar ele é porque eu não amo Jesus. Eu tenho que ter coragem. Eu fui lá, entreguei o folheto, rapaz. O cara olhou o folheto e falou assim: eu pensei que fosse uma nota de 100. Se fosse uma nota de 100, tudo bem. Se você não tirar isso aqui da minha mão, eu vou dar um tapa na tua cara agora. Olha aí. Isso na minha adolescência. Ou seja, por que eu tô contando esse testemunho, né? Porque de fato isso significa ser testemunha. É estar aberto a receber o peso da palavra que você carrega. A pergunta é: a gente quer ser mensageiro, mas não quer ser testemunha. A gente quer propagar uma mensagem, mas a pergunta é: você está aberto a receber o peso da mensagem que você carrega? Vai pensando aí. Então, esse é o pensamento que a gente precisa promover aqui. Ô, Dário, mas como é você, né? Você aqui na mesa, você é o mais velho. E o único pastor. Não, vamos tirar essa palavra velho, porque velho é o meu sapato. Não, você é de mais idade, então. Aí, mais maduro, tá certo. Isso, um pouquinho assim, o quê? Uns 32 anos, 36 anos mais Só velho isso. que a gente. Pouca coisa. Ele tem de saldo que eu tenho do total, né? Exato. Vamos lá. Você falou que quando ele leu a enquete, ele falou: olha que interessante, nós vamos fazer isso agora na Cristo Reina. Nós vamos fazer o evangelismo de rua, vamos voltar com o evangelismo Esse de rua. domingo mesmo nós estaremos fazendo. Olha que Este bacana. domingo lá ao redor ali da igreja, né? Em Barra Mansa, no centro de Barra Mansa. Mas você viveu tudo isso. Vivi. Toda essa parte, né, da igreja muito presente na rua, Isso. né, o tempo inteiro. Acabou a escola dominical, vamos fazer evangelismo e tem a culto ao ar livre, mas depois tem culto à noite na igreja. E acabou. Era assim, 6 horas da manhã a oração. Tinha a escola bíblica dominical. Depois, né? Isso. Saíamos para evangelizar bairro tal. Tinha o irmão saudoso Teodoro que tinha um caminhão. Nesse caminhão a gente subia no caminhão, na carroceria do caminhão, íamos para tal bairro com uma cornetinha, aleluia, glória a Deus, e também com trompetes, violão e tudo, e fazíamos evangelismo enquanto outras pessoas distribuíam literaturas ao redor na vizinhança. Então, mas vocês conseguiram perceber quando que isso foi acabando? Foi política? Foi sei lá, um prefeito que falou: não quero mais culto na praça? Não. Foi o quê? Porque a internet demorou a chegar. Sim. Foi o comodismo mesmo da igreja. A igreja achou ficar mais dentro dela, cuidar somente daqueles que estavam ali, tá entendendo? E não que tenha esquecido, mas desacelerou o processo da evangelização. Eu penso assim que desacelerou o processo da evangelização. Muito bom. Assim, um fenômeno, né, que a gente pode perceber e associar a isso é o próprio crescimento das igrejas. O que aconteceu? As igrejas eram mais vazias,
E havia esse ímpeto, vamos ganhar pessoas. Sim. Vamos ganhar pessoas. Sim. Me parece, pastor Dário, que chegou um ponto que a gente ganhou. A verdade. gente encheu. Isso. Como encheu, pronto, fizemos o nosso trabalho. Aí ficamos só alimentando só crente. Isso, agora a gente vai gerar entretenimento para quem tá aqui dentro. E o entretenimento vicia. Vicia e deixa crentes rebeldes, tá? Isso, porque a gente vai criando dopamina espiritual. É. Então as pessoas vão recebendo dopamina, tem que ter uma novidade, tem que trazer alguém de fora, tem que fazer um evento diferente, tem que ter uma luz, tem que ter uma fumaça. E isso vai deixando as pessoas viciadas na nova novidade, não é? No novo entretenimento que vai ser produzido no ambiente interno. Então me parece que o fenômeno de crescimento das igrejas evangélicas foi proporcional à diminuição do evangelismo, que deveria ser o oposto. Positivo. Porque verdade. quanto mais cresce, qual é a ideia? Vamos crescer mais e mais e mais. Mas me parece que o desaparecimento de espaços vazios do lado de dentro, que antigamente tinha o banco vazio, né? É verdade. Então vamos encher esse banco. Isso. Então vamos evangelizar. Mas na medida em que os bancos foram se tornando cheios, a ideia da igreja é, pronto, já que enchemos, agora vamos produzir eventos aqui dentro. Porque não tem mais o que fazer, não é? Então isso foi um efeito colateral do crescimento das igrejas evangélicas, pelo menos na minha percepção. Então segura vocês dois, segura! Tá bom. Chega, senão daqui a pouco eles vão concluir a enquete. Quem vai falar agora é o Josafá, do Eucaliptal. Alô, Josafá! Bom dia, senhores. Bom dia para 88 aí, para todos os nossos ouvintes. Amém. Eu estava aqui no meu serviço e ouvindo sobre a enquete de hoje. Sim. A respeito do evangelismo pessoal, né? Que é muito bom, saudável, né? Cara a cara, sabe? Eu me lembro que logo quando eu me converti, nós ia para os bairros, ruas, viela, sabe? Praças, e nós levávamos folhetos, ia crianças, mulheres, sabe? Era muito bom. Olha aí. E o evangelismo cara a cara é muito preciso, é muito mais preciso do que qualquer outro tipo de comunicação. Eu também acho legal. Porque você falar através de rádio ou internet ou coisa assim, nunca é igual você estar frente a frente, cara a cara, né? Verdade. E eu acredito que sumiu, né? Infelizmente sumiu e a gente sente muita falta. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos aí, um abraço para o irmão Rogério, para o irmão Fábio, para todo o povo de Deus aí. Bom dia, Josafá, um abraço pra você. Quem vai falar agora é o Armando, de Barra do Piraí. Bom dia, pastor Dado. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes da 88. Aqui quem fala é Armando, de Barra do Piraí. Vejo que o pastor está correto com essas afirmações. Hoje não vimos mais aquele contato físico em que o povo saía de porta em porta falando de Jesus, levando um folheto, falando da grande salvação. Vejo a igreja acomodada só na internet, mandando mensagem nas redes sociais. Isso a pessoa nem abre para ver, a maioria dos casos nem abre. Eu vejo que a igreja está muito acomodada, os pastores, os líderes não fazem mais aquele ar livre tão gostoso, aquela visita de porta a porta. Hoje em dia é só internet e normalmente a pessoa abre e nem presta atenção, não vê mais nada. Infelizmente, nós estamos passando por essa fase difícil. Temos que voltar ao primeiro amor, voltar a evangelizar, a levar a palavra de Deus corpo a corpo. Um grande abraço a todos. O pessoal tá falando muito da internet, né? Isso. Não muito a favor da internet. Sabe o que as pessoas estão precisando, professor Miqueias? Fala comigo. Olho no olho, abraço. Tá se tornando escasso, né? Ouvir a sua voz, tá entendendo? Ouvir mesmo a sua voz dizendo, eu estou aqui e tenho algo para apresentar para você. Sim. A gente aprendeu de alguma forma a não só receber de telas, mas também apenas entregar as telas. Então eu tenho uma mensagem e eu tenho que compartilhar essa mensagem. Aí eu compartilho para uma tela. Eu me filmo, eu compartilho para uma tela, esperando que alguém receba essa mensagem a partir de uma outra tela. De uma outra tela. Então a gente está perdendo essa perspectiva que é eu recebo de uma pessoa que eu sei quem é, sei onde mora,
sei onde posso recorrer a ela, assim como a gente está perdendo a perspectiva de entregar para uma pessoa que eu sei quem é, eu sei onde mora, eu sei onde posso encontrar, eu sei de quem é filho, eu sei se tem filho ou não, sei de quem é marido, de quem é esposa. Então, essa perspectiva onde o cristianismo ele se reduz apenas eu entrego para uma tela e recebo de uma tela. Pronto. Ela tem tirado de nós essa perspectiva de que eu preciso também saber. Mas aí, pode continuar. Diga. Preciso também saber receber de pessoas e entregar para pessoas. Tem uma pergunta. Diga. Porque, ontem eu passei, vamos trazer aqui para nosso dia a dia. Eu passei na vila, tinha um irmão que eu até conheço, e ele estava sozinho na fila e pregando. A ministração dele estava até muito bonita. Ele estava gritando nem nada. Ele estava com uma caixa de som, pregando e tudo mais. E a gente está falando sobre a saudade de culto ao ar livre. Mas por que muitas das vezes, quando a gente passa perto desses irmãos, muitos crentes olham torto? Fala, irmão, pelo amor de Deus, tá fazendo o que aí? Aí eu tenho uma coisa pra falar. Tá eu fazendo também o que aí? tenho. Não sei o quê. Porque tem muita gente que passa e fala, pelo amor Eu de também, Deus, não vai eu ganhar também ninguém tenho. pra Jesus fazendo isso. Eu também e tenho. aí? Mas como é que funciona? Fale primeiro e depois eu falo. Primeiro, depois me quer. Eu não, de forma alguma, eu discrimino esses irmãos. Eu acho que eles têm muita coragem. Coragem que muitos de nós não temos. De ir às ruas e falar abertamente. Talvez não tenham um preparo tão assim, né, teológico, mas tem coragem. Eu gostaria de ter essa coragem que esses irmãos têm. É isso que eu tenho. Eu tenho duas coisas pra falar. Vai. Por quê? A primeira, sabe por que isso incomoda? Porque a ousadia do outro revela a minha covardia. Pronto. A excelência do outro revela a minha mediocridade. E a outra questão, que é mais textual, o Evangelho de Marcos narra a existência de um seguidor de Jesus enrolado numa toalha nu. No lençol. Vocês já perceberam esse texto, né? Sim. E é interessante que ele aparece quando Jesus é preso e todos os outros discípulos vão embora. Então o evangelista Marcos, ele diz assim: e todos fugiram, mas esse discípulo acompanhou. E ele estava enrolado, nu. Qual é a lição e o porquê que isso se articula com a pergunta da Letícia? Ele estava inadequado. Estava nu, enrolado num lençol. Mas apesar de inadequado, ele permaneceu enquanto os adequados fugiram. Então, o que adianta eu ser tão adequado, ser tão formal... Preparado teologicamente, mas não tem coragem. Então, assim, de que adianta a minha adequação se os inadequados estão fazendo o que eu não faço? Jesus amado. Agora, você acredita que a igreja moderna está evangelizando menos que antigamente? Lelê, vamos para as participações. Bora, que tem muita gente querendo falar. Agora é o Renato, da Vila Americana. Bom dia, Renato. Dário. Bom dia, Letícia. Ferreira é gente boa. Terçou com Jesus. Eu acredito que não acabou o evangelismo. Acho que ele se modernizou. Eu quero dizer o seguinte, né? Criar agora GC, né? Que é o culto em casa, que você chama o vizinho, chama um amigo. Pessoas que não vão na igreja dia a dia, né? Eles viraram GC e viraram também grupo de crescimento e tem outros nomes em outras denominações, né? Eu, quando era criança, era culto em casa. Mas é benção, mas não mudou não. A regra continua a mesma de evangelismo. Só mudaram o nome. E eu acho legal chamar a pessoa para sua casa, tomar um café, se alimentar da palavra de Deus. É só uma opinião minha só. Um grande abraço aí, aquele super dia abençoado. Aqui é o Renato da Vila Americana. Um abraço, Renato. Um abraço para você. A Penha do Santo Agostinho diz: bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias. Graça e paz a todos. Olha, um nível preocupante para a igreja. Estão sim todos muito acomodados. Concordo com esse pastor, sabe? Eu mesmo amo evangelizar. Que chamado é esse lindo que enche meu coração de amor, pois no ministério no qual me apaixonei foi esse, falar no amor incondicional de Deus para conosco. Fico triste de ver como mudou, como esfriou a busca de almas nos lugares que olhamos e vemos o povo gritando por socorro espiritual. Me perdoe o tamanho do texto, é algo que mexe muito comigo, concordo sim com esse pastor, essa é a minha opinião. Penha do Santo Agostinho, bom dia, menina. Beijo, Penha, tá perdoado. O texto tá pequenininho, pode mandar maior quando você quiser, porque o Dário gosta quando chega textão. Tá certo. Ó, tá chegando a Rosali Rosa, lá de Porto Real. Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, é um prazer falar com vocês nesta manhã. Tô aqui ligadinha na rádio. Amém. Trabalho com a rádio ligada.
E é uma bênção, tá? Aleluia. Então, meu nome é Rosali, sou de Porto Real, sou da Igreja Cristã Maranata, e esse assunto me chamou muita atenção, até porque a gente evangeliza bastante, viu? Bom. Os jovens fazem bastante evangelização, Que legal, as crianças, nós também vamos com o grupo de louvor, entregando, orando para que muitas pessoas que estão nos seus lares pede para entrar, pede oração, recebe a bênção. As pessoas estão muito carentes de uma palavra, viu? E a evangelização, ela faz parte, né, de todo o nosso trabalho. E é uma bênção, tá? Amém. Aquelas igrejas que não fizeram isso, que façam. Tá? Recebam a bênção junto com o povo de Deus. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe essa rádio. Maravilha. Porque ela tem entrado em nossos lares e feito muita diferença. Amém. Um abraço para todos. Amém. Um beijo, Rosali. Obrigado pela sua mensagem. Quer falar, Dário? O Tiago Clemente do Santa Cruz fala o seguinte: a paz do Senhor Jesus, sobre a enquete de hoje, faz um bom tempo que a igreja está acomodada na questão evangelismo. Algo que piorou após o Fiquei em Casa, na época da ou Fique em Casa, né? Na época da pandemia. Hoje tem muita live, conferências e eventos, mas aquele evangelismo de rua que tinha não existe mais. Valeu, Tiago! Quem vai falar agora é o Luizão do Fazendinha. Eita, Luizão! Bom dia, pastor Dário Ferreira. Bom dia, Letícia. Bom dia, Luizão. Gente, 2 pesos e 2 medidas, tá ok? Antigamente, rapaz, era evangelismo corpo a corpo. Esse evangelismo corpo a corpo tem que existir, o calor humano, o sentimento, demonstrar aquele que está em Cristo Jesus. Jesus ganhou a vida dele, você vai levar Jesus para as pessoas. Agora, por outro lado, tem também a internet. Internet hoje em dia quase o jovem não vê televisão, ele fica mais na internet. Hoje em dia quase se prega mais na internet, mas tem aqueles que vão levar os folhetos ainda, cara. 2 pesos e 2 medidas. O negócio é o seguinte: seja por contenda, seja por dissensão, seja por internet, seja de corpo a corpo, seja por qualquer coisa, mas o evangelho tem que ser pregado. Cada caso é um caso, cada década é uma década, é um conflito de geração, mas essa geração tem que estar pregando o evangelho. Amém. Pastor Dário, tudo é válido para a pregação de Cristo. Verdade. Não estamos esfriando não, porque o evangelismo nunca vai esfriar. Ou automaticamente no corpo a corpo, ou então pela internet. Aqui é o Luizão do Fazendinha, tamo junto, vamos sempre pegar o evangelho de Cristo, não morra, amém? Um abraço. Amém, valeu, Luizão. Grande Luizão. A Josi do bairro Califórnia, ela fala o seguinte: bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje somos uma igreja dodói, onde não se pode corrigir e exortar um membro que ele vai embora. Então como ensinar esse membro a evangelizar? Porque ele faz o que quer, como e quando quer. Não dá nem tempo de ensinar, né? Valeu, Josi. Agora tem um ouvinte aqui que não quer se identificar e mandou um áudio gigante. Eita! A Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o evangelho. O crente de hoje lota a igreja, igrejas cheias, e fica, né? Só querendo receber as bênçãos. Mas e olhar o próximo, que está bem próximo, caído ali na calçada, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando da ajuda, ainda tem a capacidade de falar que esse aí não tem jeito, esse aí não adianta, esse daí quer viver essa vida. E o evangelismo mesmo fica para trás. A palavra de Deus, que é para ser implantada no coração da pessoa, fica para trás. Hoje existem seguidores, muitos seguidores do evangelho, mas aqueles convertidos, obedientes à palavra de Jesus Cristo, são muitos poucos. Mensagem do nosso ouvinte que não quer se identificar. Quem vai falar agora, Dário? É a Sueli do Retiro, hein? Fala, Sueli! Bom Pai dia! Senhor, pastor Dário, Pai do Senhor Letícia, Pai do Senhor Ken. Ô pastor Dário, o evangelismo hoje depende de mim, de cada um de nós. É só arrumar mais um irmão que tem sede igual eu, igual o senhor, e vai fazer o evangelismo, vai entregar folheto. A gente não precisa ficar esperando pelo pastor, não.
entendeu? Não precisa ficar esperando. Eu daqui a pouquinho, pastor, eu já estou indo para o hospital para fazer a visita. Lá eu falo de Jesus, oro para os enfermos. E tem um irmão aqui na nossa congregação que ele vai sozinho. Ele entra dentro do ônibus, fala de Jesus, desce daquele ônibus, entra no outro ônibus. Então, pastor, depende da gente. Não precisa ficar esperando por ninguém, não, sabe? Só arrumar mais um irmão que tenha sede igual a gente e vai fazer a obra do Senhor. E o Senhor tem sempre abençoado a gente. Daqui a pouquinho tô partindo pro hospital, pastor, para falar de Jesus e orar pros enfermos. Gostei dessa, viu? Gostou da Sueli? Isso, Sueli, muito legal. Um abraço, muito bom dia. É a 88 FM, o som do céu e o nosso bom dia com a nossa equipe aqui, a Letícia Dantas, o Miquesne Scheif. Estamos comentando sobre evangelismo pessoal nos dias de hoje. Será que deveríamos retornar às antigas práticas de evangelismo, como ir às ruas e distribuir folhetos, ou fazer isso está ultrapassado demais? Letícia, quem participa aí, hein? Vera Lúcia de Três Poços. Oi, Vera Lúcia. Eu sou a Vera de Três Poços. Eu acho mesmo que acabou. Eu sou dessa geração mesmo, que a gente saía da escola dominical, se preparava para o evangelismo, evangelizava. Desse jeito. Na igreja eu congregava, tinha culto às terças, quinta e domingo. Se a pessoa não vinha terça, quinta, no domingo a gente estava lá fazendo visita, você entendeu? Se a gente notasse um irmão sumido, no domingo a gente estava lá fazendo visita. Famosa comissão e estava de visita. Evangelizando, ia visitando todos aqueles que estavam sumidos, todos aqueles que saíram. Então eu acho que isso acabou. E realmente todo mundo se acomodou. É igual o pastor falou aí, que acomodaram. Encheu a igreja, acomodou, foi acomodismo, você entendeu? Tá bom, vamos cuidar dos que estão aqui dentro. Sendo que cada um que está ali dentro tem 3, 4 lá fora precisando. Que Deus, não veio para os que estão salvos, veio para salvar os que estão perdidos lá fora. Então, ele tem, através de nós, teremos esse dever de ir lá fora buscar aquelas almas que estão lá perdidas precisando. Você entendeu? Então, mas a igreja se acomodou, e isso é antes mesmo da tecnologia, antes da internet vir, já veio se acabando, esfriando, né? A igreja veio se esfriando e querendo só novidade para os que já estão ali dentro. Mensagem da nossa amiga Vera, lá de Três Poços. Olha, ela citou algo aí muito interessante. O pessoal visitava as pessoas que faltavam nos cultos. Você me lembrou da comissão de visitas. Quanto tempo que eu não ouço falar sobre isso? A famosa comissão de visitas das mulheres. Existia. E funcionava, viu? É verdade. Funcionava. Como ajudava o pastor, viu? Essa comissão ia na casa do irmão, da irmã que estava faltando, estava enfermo, oravam e traziam de volta essas pessoas. Tá vendo só? Tudo mudou, gente, tudo mudou. Presbítero Cláudio do Retiro vai falar agora. Olá, bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia, professor Miqueias. Pastor Dário, eu acredito assim como a forma de evangelismo. Nesta madrugada de hoje, eram uns 3h02, eu estava orando para o povo do Nordeste. A minha família, aonde ele se encontra, tem pessoas enfermas, e todas as vezes, quando o negócio assim fica muito apertado, eles me procuram. Eles têm as crenças deles, eles acreditam nos santos deles, mas sempre quando o negócio está muito apertado, eles me procuram para orar, entende? E eu acho que isso é uma forma de evangelismo. Muitas das vezes a gente pensa só que o evangelismo é nas ruas. Então, quando a pessoa te pede oração, assim como o povo do Nordeste pede, eu vou e estou fazendo. Quando eu fazia, antigamente, o senhor mesmo me ensinou, o pastor Dário me ensinou que eu não deveria ficar 20, 25 minutos no áudio. Eu fazia um vídeo de 5 minutos, eu aprendi com o pastor Dário e deu muito certo. E essa madrugada foi a mesma coisa. E o povo recebeu, muitos amém, certo? Eles não querem largar a crença deles, eles não querem deixar de ser devotos nos santos deles, mas eles acreditam na nossa oração. Acho que é uma forma de evangelização. Até eu pergunto para o professor Miqueias, eu estou certo ou estou errado? O evangelismo é só o de rua. Um grande abraço a todos. A oração faz parte da missão, mas não substitui a tarefa de proclamar a mensagem. Então, meu irmão faz muito bem em orar, principalmente porque o próprio Jesus disse para que a igreja se envolvesse na tarefa de orar pedindo ao Pai por trabalhadores. Mas olha que interessante. Jesus nos ensina a orar para que o Pai envie trabalhadores. Então a oração faz parte do processo.
mas depois da oração tem trabalho. Então não dá pra gente achar que a oração substitui o trabalho. Então a oração nos faz participantes do projeto, mas a oração é o ponto de partida, porque a gente ora para que os trabalhadores façam aquilo que deve ser feito. Glória a Deus, amém. Quem mais agora, Lelê? A Regina de Santa Rita do Zaru. Bom dia, Regina. Bom dia, Rádio 88 FM. Bom dia, pastor Dário Letícia. Amém. Quem fala é Regina do bairro Santa Rita do Zaru. Então, agora que eu liguei o rádio e peguei assim, mas sobre evangelismo, sabe por que acabou os ar livres nas praças, os evangelismos? Ainda tem alguns irmãos corajosos que saem, mas saem sozinhos, às vezes 2, 3, não como era antigamente, que saía toda a igreja, grupo infantil, criança, mocidade, os irmãos, as irmãs, todo mundo, toda a igreja. Porque infelizmente, povo de Deus, a falta de testemunho cristão também conta muito. Você hoje em dia encontra com pessoas na rua, você não sabe se é um evangélico, se não é um evangélico. Como é que você vai querer ser luz e sal se você não tem demonstrado isso? Falar de Jesus é fácil. Agora eu quero ver você mostrar o seu dia a dia, o jeito que você mudou, a sua transformação. Como é que você vai falar para um pecador que Jesus transforma se você não é transformado? Né? Ah, mas a Regina está falando do tempo antigo. Não, Jesus não mudou, não. Falar de Jesus é falar, mas tem que mostrar que ele te transformou, que ele te libertou, né, das vaidades, do pecado, da bebedice. Hoje em dia tá tudo igual, você não sabe quem é quem. Aí todo mundo fica com vergonha mesmo, né, de sair para evangelizar. Aí é onde Jesus disse: ai daquele que se envergonhar do meu evangelho. Bom dia. Eita, Regina, hein? Regina não é fácil, Meu não. Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus Palavra do céu. pastoral agora, hein? Pastor Sidney, lá de Arapeí. Bom dia, pastor. A paz do Senhor Jesus, pastor Dário. Amém. Paz do Senhor Jesus, bispa Letícia. Paz do Senhor, profeta Miqueias. A paz do Senhor, querido. Meus amados, é uma honra falar com vocês. Amém. E deixar registrado aqui a minha opinião, que verdadeiramente relaxamos no trabalho do evangelismo pessoal, relaxamos no que concerne a tônica do evangelho, que é o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Infelizmente, vivemos dias em que estamos batizando mais filhos de crentes, que muitas vezes não estamos orientando nem que eles têm que aceitar Jesus, porque um filho de crente precisa aceitar Jesus, precisa confessar Jesus com a boca. Na verdade, filho de crente não é neto de Deus. Estamos batizando mais filhos de crentes do que novos convertidos, porque não estamos saindo para buscar as almas, né? Não estamos saindo para ganhar as vidas para o Senhor. E muitas vezes também mais preocupados em tirar crente das igrejas dos outros para trazer para a nossa, do que ganhar um novo convertido. Então, infelizmente, houve aí, de fato, um esfriamento no trabalho do evangelismo, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Aí, professor. Olhem por mim, tá bom? Estou Amém, precisando das pastor. orações. Grande minha abraço. Saúde, Deus abençoe. Pastor Sidney de A gente tá Arapeí. apertado aqui no tempo, mas não dá pra não comentar. Tem que não é? comentar. tem De que comentar. fato, de fato, a gente tá batizando mais filhos de crentes, não é? Do que novos convertidos, Sim. porque existe um esfriamento no evangelismo, e ele bem citou. E quando a gente consegue batizar filho de crente? Porque tá difícil até, inclusive, evangelizá-los. É verdade. Porque, de fato, o filho de crente precisa ser evangelizado, não é porque nasceu na igreja que vai ser crente, até porque a gente tem como parâmetro o próprio diabo. O diabo, entre aspas, nasceu no céu, e não é por causa disso que se tornou alguém bom pelo fato de ter nascido onde nasceu. Desse jeito. Não é? Nasceu no céu, mas se tornou diabo. Então não é porque nasceu na igreja que vai ser crente também. Tem que evangelizá-lo também. E outra coisa é aquele negócio da gente, não é que é buscar, né? Há uma rotatividade muito grande das ovelhas. Um dia tá num lugar, outro dia tá no outro, etc, tal. E aí, ao invés de fazer crescer a igreja incha, né? Até com pessoas que vêm de forma rebelde de um ministério para o outro e acaba dificultando o trabalho da obra de Deus. Existem mais estratégias para você convencer outro crente de outra igreja a vir para tua igreja do que estratégia para alcançar o não crente. Olha aí, tá evangelizando de outras formas mais atuais ou é um sinal de acomodação? Você está preparado? Preparado para subir com Jesus? Não, tá preparado ou não? Só assim, tá preparado? Eu tô sempre. Miqueias, você está preparado? Se ele tá, eu tô também.
Não tá chegando o Júlio César Nunes. Entendi. Tá chegando nosso amigo Júlio César Nunes da Ponte Alta. Bom dia, pastor Dário, professor Miquel, Letícia e povo de Deus. Graça e paz. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos 16:15. A expressão é um convite à evangelização, ou seja, a propagação da mensagem cristã. Evangelizar é ser mensageiro, é testemunhar, é ter coragem, é ser confrontado, é sentir um pouco, ou melhor, um pouquinho do que Jesus viveu evangelizando. Evangelizar é uma das ordenanças mais importantes citada e deixada por Jesus. Paramos, acomodamos, viramos crentes de bancos de igrejas, crentes de eventos, crentes de internet. A igreja moderna perdeu essa essência do corpo a corpo, do calor humano, está mais preocupada em se automodernizar, em shows de luzes, danças, teatros e coisas assim. Como vamos cumprir o ID? Como vamos levar a espalhar as boas novas? Como vamos ajudar a povoar os céus? Evangelizando a nós mesmos? Nos templos? Visitando uns aos outros num churrasco ou em um almoço dominical? Eu, você, os pastores, a liderança da igreja, precisamos parar com essa desculpa esfarrapada da modernização para evangelizar. Nos acomodamos, esfriamos, perdemos a coragem, nos acovardamos, desaprendemos, deixamos para trás os sedentos nas ruas, o sentimento de falar, de levar o amor a quem realmente necessita. 1 Coríntios 15:18. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Irmãos, Aleluia. Leiam a Bíblia. Aí, ó. Amém. Falou bem, não falou, professor? Como sempre, contribuindo, não é? Ele com vem o com seu chicote, tom mas tudo bem. crítico, não é? É muito bacana perceber o quanto que a enquete é esse espaço para que o crente possa expressar o seu senso crítico. É verdade. Tá? Que nem sempre é incentivado nos ambientes eclesiásticos, porque geralmente o crente que pensa é visto como rebelde. Aí, então, aqui na enquete é o seu lugar, você crente que pensa, você que tem senso crítico de manifestar a sua voz, porque aqui ninguém vai calar a sua voz não, meu filho. Glória a Deus. Só se você passar de 1 minuto. Isso, aí aí vamos não. calar sim. Aí é pecador. Aí é Exato. disciplina eclesiástica nele. Vamos lá, Sandra de Vassoura. Aqui na minha congregação Assembleia de Deus, temos sim o evangelismo de rua. Inclusive, domingo agora vamos sair às ruas e os irmãos saem com os cartazes, louvando ao Senhor com os instrumentos. Paramos diante de prédios, tipo delegacia, hospitais, mercados e outros. Fazemos oração e seguimos adiante nosso percurso. E assim como o professor Miquel falou, tem aqueles irmãos que querem oração, mas tem aqueles que não querem simplesmente pegar o folheto. Eles pegam, rasgam, jogam fora, tem uns que respondem mal, mas nós seguimos firme na nossa caminhada. E tem aqueles irmãos que querem uma oração, tem aqueles que querem simplesmente um abraço, e depois de sendo abraçado, eles falam, é tudo que eu precisava desse momento. Então é muito gratificante. E essa prática tem que continuar. Aqueles que não fazem, deveriam fazer, porque é muito gratificante, é muito gostoso. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sandra, lá de Vassouras. Muito boa. Tá chegando a Edna Silva, Dário. A paz do Senhor, pastor Dário, a paz do Senhor, Letícia, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Olha, eu vou defender o pastor Paulo da Madureira, quando eu congreguei em 2000 e 2021 no Paraíso. E ali a gente já saía da escola dominical, a gente já ia para o ar livre, a gente subia amor para fazer o ar livre, a gente ia lá para o Paraíso de Cima fazer evangelismo, fazer ar livre. O pastor Paulo foi para 208, eles saíam da escola dominical, ia também para o evangelismo. Hoje ainda vejo o pastor Paulo saindo da escola dominical e fazendo evangelismo, fazendo ar livre depois da escola dominical. Tem remanescente ainda que faz. Ainda tem. Pastor Paulo tá aí, ó, fazendo Glórias a diferença. a Deus, isso é bom. Quem mais agora? Meu Deus, tem muita gente. A Emanuele, lá de Barra do Piraí, vai falar.
Bom dia, pastor Dário. Bom dia, querida. Letícia, Miqueias. Bom dia. Emanuele, de Barra do Piraí. Então, sobre a enquete de hoje, a minha opinião é que realmente as igrejas hoje não fazem mais. É muito raro a gente ver igrejas, né, fazendo evangelismo de rua. E eu me lembro, há anos atrás, quando eu morei no bairro Ciderlândia, em Volta Redonda, a gente ia para a escola dominical e todo domingo, 3 horas, a gente estava ali, né, tipo uma pracinha ali da Ciderlândia, fazia aquele louvor, fazia aquele evangelismo, aquele culto. E hoje a gente não se vê. E a gente ia pro culto à noite e era feliz, evangelizava, né? E eu tenho uma experiência que agora eu moro em Barra do Piraí. E hoje, uns anos atrás, meu pai fazia sempre um culto ar livre aqui na minha rua. E a gente distribuía folheto, fazia aquele culto de 3 horas. E de repente a polícia parou e falou que vizinhos tinham ligado para denunciar que estava fazendo barulho, incomodando. Aí o pai fez que a gente pegou umas caixas de som, os irmãos entrando para dentro de casa e fizemos um culto dentro de casa. E era um culto de evangelismo que seria na rua. E a mãe falou assim: vamos orar. Orar que Deus vai mostrar quem foi. A mãe orou e passou uns dias, a mulher, a vizinha que denunciou a gente, foi e veio pedir perdão, que foi ela que tinha denunciado a gente. Então, assim, é bem complicado, né? Mas que Deus abençoe vocês e um bom dia para vocês. Muito bem, muito obrigado pela sua parte a respeito de evangelismo. Lelê, oi, já vai direto pro professor? Eu tô dando 2 minutos pro pessoal do marketing chegar aqui, dá tempo deles chegarem aqui, mas sim, já estamos caminhando pra conclusão do professor Miqueias Nechaif. Sabe quem apareceu por aqui? Quem? A Raquel, dos Estados Unidos. A Rachel. Ela diz: bom dia a todos, boa enquete de hoje. Aqui na América não é costume fazer culto na rua. Sinto falta disso, já fiz muito quando morava no Brasil. Deus abençoe a todos, valeu, Raquel! Um beijo pra você, Raquel, que saudade de você. Vamos lá, Dário Ferreira. Agora é com o professor Miqueias Nechaif. É com ele. Finalizando a nossa enquete. Tá comigo? É isso então mesmo. vambora. Repetindo a pergunta para o nosso ouvinte: a igreja moderna está evangelizando menos do que antigamente? Será que o evangelismo pessoal está desaparecendo? E a minha resposta, a minha leitura é sim, tá? Isso não é uma percepção saudosista, como é o caso de muita gente, isso é apenas a observação da realidade. E existem pelo menos 2 causas que justificam o porquê que o evangelismo pessoal está desaparecendo. O primeiro é uma causa conceitual, as pessoas estão perdendo um conceito amplo do que significa evangelismo. A palavra carigma, que é a palavra grega para proclamação, ela envolve a realização de 2 tarefas, como foi mencionado aqui, mas estou sistematizando para quem está nos ouvindo. E quais são essas 2 tarefas que envolvem a proclamação do evangelho? A primeira tarefa, a tarefa de ser mensageiro, ou seja, a tarefa de ser um comunicador de uma mensagem. E a segunda tarefa é a tarefa de ser uma testemunha. Ao meu ver, Letícia, pastor Dário, essas táticas evangelísticas modernas que envolvem internet e virtualidade nos fazem ótimos mensageiros, mas péssimas testemunhas. E por quê? Porque elas nos proporcionam fazer com que a mensagem chegue mais longe em outros países. Mas, por outro lado, testemunha advém de uma palavra grega que é martus ou martis, que é a mesma palavra que origina martírio. Ou seja, proclamar o evangelho também é assumir a tarefa de ser um mártir. E o que é um mártir? O mártir não é apenas aquele que proclama uma mensagem. Mártir é aquele que expõe a sua vida aos possíveis danos que essa proclamação da mensagem proferida pode ocasionar. É aquele que envolve a vida com a mensagem que carrega. E esses novos mecanismos, essa modernidade, nos ajuda a fazer com que a mensagem chegue lá, mas ela nos acomoda e esse comodismo impossibilita com que sejamos as testemunhas que precisamos ser. A segunda causa, ela é sociológica, como foi mencionado aqui, mas estruturando de maneira mais adequada. E que causa sociológica é essa? O crescimento dos evangélicos em solo nacional a partir dos anos 2000. Antes, o evangelismo pessoal era a ferramenta que a igreja tinha de alcançar quem está fora e trazer para dentro. Só que agora já está todo mundo dentro. Os bancos estão cheios. Então, se antes o esforço da igreja era encher dentro com quem está fora, agora o esforço da igreja é produzir entretenimento, bem-estar,
se preocupar com a experiência de culto, para que quem está dentro não volte a ficar lá fora. E aí alguém poderia argumentar, mas tem igreja que está vazia. O problema é que essa igreja vazia não está tomando como referência o pastor que evangeliza. Está tomando como referência o pastor que promove evento. Está tomando como referência o pastor que sabe promover uma boa experiência de culto. Então, por causa dessas duas razões, o evangelismo pessoal está desaparecendo e, com isso, a gente está abandonando a nossa tarefa de ser testemunha. Lembrando aqui, parafraseando uma grande frase do grande expositor das escrituras britânicos do século XVIII, Charles Spurgeon, que dizia que um cristão que não é missionário, ou seja, que não é testemunha, na verdade, é um grande impostor. Meu Deus! Mas ainda tem os remanescentes. Tem sim. Muito obrigado, professor Miquel Nechar.